Olá, eu sou Daniel Puig, médico de família e comunidade e teleconsultor do Telesaúde RJ. Esse vídeo dá início à série Papo de APS do Telesaúde RJ. São vídeos para você usar na prática, apresentando o uso de ferramentas, procedimentos e discutindo casos no dia a dia da atenção primária à saúde. No Papo de APS de hoje a gente vai conversar sobre o uso de uma ferramenta muito comum na nossa prática, que é o familiograma ou genograma. O objetivo, além de apresentar, é refletir um pouco sobre o uso na abordagem familiar no contexto do trabalho em equipe na APS. O genograma é um diagrama que detalha e representa de forma gráfica a estrutura e o histórico familiar, fornecendo informações sobre os vários papéis dos membros de uma família ao longo das diferentes gerações. E com isso ele fornece as bases para a discussão e análise das interações familiares. Ele permite registrar a estrutura da família e o seu padrão de relação, as doenças que costumam ocorrer entre as gerações, assim como a repetição dos padrões de relacionamento, conflitos que desembocam em processo de adoecer, e evidencia a dinâmica familiar e as relações entre os membros. Além disso, ele permite também registrar a natureza das relações entre as pessoas para além dos laços de parentesco, como proximidade, efetividade, distanciamento, presença de conflitos, agressividade ou violência, assim como em que etapa do ciclo vital aquela família está, e também indicar quais são os membros da família que coabitam, que moram juntos na mesma casa. Ele é de suma importância para a comunicação da equipe de saúde, porque ele permite uma revisão rápida pelo profissional ou pela equipe da situação atual daquela família. Por exemplo, a chegada de um novo membro da família, um casamento, uma ruptura, uma separação, ocorrência de uma situação de violência. Ele também permite um melhor estabelecimento de vínculo entre o profissional, os profissionais e a equipe, a demonstração de que as relações familiares são de interesse dos profissionais e importantes para a saúde da família. Isso muitas vezes não é reconhecido pelas próprias pessoas, pacientes que vêm à consulta. Também permite reconhecer a necessidade de rastreamento em situações de adoecimento em pacientes de alto risco, além de ajudar a promover práticas de prevenção e mesmo de promoção à saúde. Ele permite também observar e analisar as barreiras e os padrões de comunicação entre as pessoas da família e também de comunicação clínica. E esse vai ser um papo para um outro momento, um outro papo de APS. Permite explorar aspectos emocionais de várias gerações. Auxilia os membros da família a identificar eles mesmos alguns aspectos comuns e únicos de cada um deles. Discute e evidencia opções de mudança na família e previne o isolamento e, com o isolamento, o adoecimento de alguns membros da família. Ele é cheio de simbologias. De uma maneira geral, existem alguns símbolos que se repetem ao longo dos genogramas, mas existe também bastante liberdade para que quem estiver construindo o genograma construa uma convenção, desde que ela fique clara para quem for analisar o genograma poder entender do que se trata. Como uma maneira geral, os homens são representados no genograma como um quadrado, as mulheres como um círculo, algum parente de sexo não identificado pode ser representado como um triângulo e o paciente ou pessoa índice que vem à consulta que motiva a realização do genograma pode ser representada com a mesma figura relacionada àquele gênero concêntrica ou com uma seta ou de alguma outra maneira ser destacada como um paciente índice. Os laços de união podem ser representados com um traço, uma linha tracejada entre dois membros da família. Os laços de casamento podem ser representados como uma linha contínua. Os laços de divórcio e de separação são representados com linhas transversais às linhas de união ou de casamento. E as gerações vão sendo representadas no mínimo em número de 3 ao longo do genograma e os filhos vão sendo representados nas linhas logo abaixo das linhas de união dos genitores ou dos pais. Os gêmeos são representados de maneira que eles saiam do mesmo ponto na linha de união e quando são gêmeos univitelinos a gente constrói também uma linha entre eles dois, quando são gêmeos idênticos. Isso para falar da consanguinidade e da relação de parentesco. Agora, para falar da relação de aspectos da relação da dinâmica das relações, a gente pode representar relações que são distantes com linhas tracejadas entre duas pessoas, não necessariamente parentes próximos. A gente pode representar relações de harmonia com um traço contínuo entre as pessoas, uma relação de aliança, um laço mais forte com dois traços contínuos entre dois membros de uma mesma família, representada ali no familiograma ou outros membros.
Eventualmente o familiograma pode ter mais de uma família representada. Os laços de agressão ou violência ou relacionamento muito conflituoso podem ser representados com uma linha em zigue-zague, e os relacionamentos fusionados e muito conflituosos junto com esse aspecto fusionado, representados então com uma linha mais espessa e também com o zigue-zague. As linhas de ruptura são representadas literalmente com uma ruptura na conexão entre as pessoas e podem ser representados com um distanciamento, quando os membros não guardam alguma relação de parentesco direta, ou, se isso for entre membros da família que têm um grau de parentesco direto, naquela linha que representa a consanguinidade ou a união. Então agora vamos acompanhar a construção do familiograma da família Silva. Luiz Augusto Silva tem 60 anos e é viúvo há 5 anos. Ele procura atendimento devido a um quadro de tristeza e também para fazer um check-up. Luiz Augusto está muito preocupado com a sua saúde depois que sua sogra, Dona Neide, faleceu por complicações da Covid-19. Ela tinha 81 anos. Luiz foi casado com Tereza Maria, que morreu em 2015 aos 51 anos. Tereza tinha diabetes, hipertensão e morreu de problemas cardíacos depois de uma cirurgia. Luiz, Tereza e os filhos Rafael, de 28 anos, e Ana, de 20 anos, moravam em Deodoro, no Rio de Janeiro, e se mudaram para Madureira em 2012 para cuidar do pai da Tereza, o seu Joaquim, que estava com câncer de pulmão. Após o falecimento do sogro, aos 73 anos, em 2012, a família seguiu morando na casa da sogra do Luiz, a Dona Neide. Luiz Augusto conta que seu relacionamento com a sogra e a cunhada, Ana Maria, de 51 anos, era bom e que ficaram na casa para ajudar. Ana Maria era a filha mais nova de Dona Neide. Nunca trabalhou e sempre se dedicou aos pais e à família. A primeira gravidez de Neide foi gemelar, porém uma das filhas nasceu morta. Tereza, aos 18 anos, ficou muito doente após a morte do tio Norival, com quem tinha grande proximidade, e cuidou dele durante toda a internação hospitalar. Tereza começou a se cuidar, tivemos os nossos filhos, e quando o Rafael tinha 12 anos, ele foi internado e descobrimos que tinha um problema renal grave e precisou de transplante. Foram 8 anos de muita luta, e nesse período Tereza deixou de se cuidar e seu diabetes piorou muito. Luiz Augusto e os filhos ficaram morando com a Dona Neide e Ana Maria, mesmo após o falecimento de Tereza. Em 2020, com a morte da sogra pela Covid-19, Luiz Augusto, os filhos e a cunhada tiveram que se mudar para sua antiga casa em Deodoro, porque não conseguiam pagar o aluguel em Madureira. Luiz é artesão e a única fonte de renda da família no momento é o seu trabalho. Estão recebendo ajuda financeira da prima Joana, que é filha do tio Norival, falecido por câncer aos 40 anos, em 82, e a tia Cristina, que morreu aos 50 anos, em 2000. Como informação adicional, Luiz conta que a Dona Neide é filha do Carlos, falecido em 2005, com 93 anos, e da Adelina, falecida em 2008, com 96 anos. Ambos com diabetes, sendo que a Adelina também tinha hipertensão. Luiz não conhece os pais e nem os 3 irmãos e uma irmã que ele teve. Foram todos adotados em orfanato. Então, depois da construção do familiograma da família Silva, com base nas informações fornecidas pelo seu Luiz Augusto na consulta, a gente vê o genograma construído. Nele a gente identifica, lá no canto superior esquerdo, a data de realização, a gente identifica a convenção dos símbolos do genograma, a gente identifica que pelo menos há 4 gerações da família representadas, os laços de consanguinidade, assim como também os laços de relacionamento entre os membros da família, do Luiz e depois a família da Tereza, que eles mesmos constituíram uma outra família. A gente consegue observar bem a relação próxima do Luiz com a Dona Neide, com a Tereza, com a Ana, sua filha, uma relação harmônica dele com o Rafael, e assim também do Rafael com a Ana Maria, da Ana, sobrinha, com a tia Ana também. A gente consegue observar a relação próxima da Tereza com o tio Norival, ambos já falecidos. Eu chamo a atenção para o símbolo de falecimento, que é representado com um X sobre o ícone que representa aquele membro da família.
A gente consegue observar também as narrativas que o seu Luiz trouxe ao longo da consulta, dispostas aí no entorno do familiograma, porque ajudam a ter mais elementos para a abordagem poder ser feita de uma forma mais adequada, resgatando inclusive as próprias falas do seu Luiz no sentido de procurar elucidar com ele o motivo da sua tristeza e eventualmente produzir algum tipo de intervenção nesse sentido. Importante também destacar a convenção dos tipos de adoecimento pelos quais essa família passa. Então, por exemplo, os símbolos, um quadradinho cor-de-rosa, um quadradinho representando câncer, um quadradinho verde representando obesidade, um outro cor-de-vinho representando diabetes, e a ocorrência dessas condições ao longo das diversas gerações da família, como uma maneira de graficamente disponibilizar uma informação importante que, inclusive, vai ajudar em ações de promoção e de prevenção com as gerações que ainda não desenvolveram essas doenças, como é o caso da geração do Rafael e da Ana. Com isso, a gente vai caminhando para encerrar o nosso papo de APS, apresentando o instrumento de abordagem familiar Genograma, deixando à disposição o telefone do Telesaúde, funcionando entre 8 e 18 horas de segunda a sexta-feira, no 0800 021 8119. As referências que nós utilizamos para fazer esse papo de APS vão estar disponíveis na descrição do vídeo. Até o próximo papo de APS.